Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Lolideia. Eu sou a Andreia e hoje eu vou te ensinar a colocar um forro nessa bolsa. Essa é uma bolsa grande, ela foi feita com fio náutico, mais uma outra linha. Eu já tenho o passo a passo dessa bolsa pequenininha, mas essa aqui eu fiz maior porque a pessoa quer usar no dia a dia no trabalho. Então, como ela vai usar para trabalhar, eu vou colocar o zíper para a pessoa poder, os materiais não caírem da bolsa, tá? Mas antes de eu te mostrar os materiais que a gente vai precisar, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para você receber outras notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Fazemos aqui com muito carinho para vocês. Então, vamos aos materiais que nós precisamos. Nós vamos precisar de um tecido da sua escolha. Eu aqui vou usar um estampado, mas pode ser um liso. Esse é tricoline. Você escolhe o tecido que você quer. Vamos precisar também do zíper com o cursor, né? Como a gente falou, o zíper ele é útil na bolsa para não deixar as coisas caírem de dentro da bolsa. Também vamos precisar de uma tesoura, vamos precisar de uma fita métrica. Eu utilizo a régua e o esquadro para poder cortar o tecido no tamanho correto, né? Não sair do esquadro. A caneta para marcar. O fio, eu recomendo, gente, que vocês utilizem sempre um fio da cor da linha que terminou a bolsa. Se sua bolsa terminou em preto, se sua bolsa terminou em amarelo, a cor que tiver terminado aqui em cima é a cor que você usa para costurar, tá bom? A gente vai precisar de uma agulha para costurar depois o forro e também de vários alfinetes de cabeça. Então, vamos lá? Para a gente começar o nosso trabalho, nós precisamos medir a bolsa. A gente precisa medir de uma extremidade à outra e anotar essas medidas, porque a gente vai precisar cortar o tecido. Como que a gente faz a medida? A bolsa, ela é gordinha, né? É uma bolsa gordinha. Se eu medir aqui em cima, essa medida, olha, aqui deu 20 centímetros. Olha aqui embaixo 20 centímetros. Não vai dar, vai faltar pano. Então, para a gente ter uma segurança, você vai medir na parte mais gorda da bolsa, de uma lateral até a outra. Então, aqui, ó, você mediu bonitinho, deu 36 centímetros. E você vai medir daqui de cima até o meio daqui de baixo. Deu 24, mas eu vou usar 25, tá? Porque eu gosto de deixar uma folguinha na bolsa. Então, o que a gente vai fazer é, usando essa medida que a sua bolsa tem, você vai cortar o tecido, duas partes do tecido. Então, tá aqui cortado. Eu cortei dois panos, tá certo? E a gente vai, então, começar a trabalhar com esse pano aqui. O que a gente faz? A gente vai cortar a bolsa, a gente cortou esse tecido retangular, mas se vocês observarem, a bolsa não é retangular, a bolsa afina aqui em cima. Então, agora, eu vou medir do meio daqui até o meio de cá. Deu 23. Então, eu vou dobrar, presta atenção que esse passo aqui é importante, olha. Vou colocar forro com forro, aqui não tem problema se for direito ou o verso. Vou dobrar o meio. Nós tínhamos falado que aqui era 23, certo? A metade de 23 é 11,5. Então, olha aqui, eu vou marcar 11,5 e vou fazer uma marcação aqui, ok? Daí, eu vou cortar esse tecido mais ou menos assim, ó.
fazendo uma curva. Por que que eu vou cortar fazendo uma curva? Porque é essa curva aqui, ó, tá certo? Então, eu vou fazer essa curva aqui. Então, vamos lá, seguindo aqui, a gente vai cortar. Dessa forma, isso aqui eu não vou jogar fora, tá? Então, temos agora esse formato de pano aqui, que é o formato da bolsa. Então, aqui é onde eu vou usar a parte superior e aqui vai ser a parte inferior, tá? Então, agora a gente vai marcar para colocar o zíper. O nosso zíper, teoricamente, ele teria que vir daqui até aqui, que é esse pedacinho aqui. Mas eu não vou cortar aqui, eu vou deixar ele maior. Por que que eu vou deixar maior? Porque na hora de fazer a costura na bolsa, esse zíper ele tem que entrar um pouquinho, senão vai ficar muito justo, tá? Então, você deixa assim uns 3 dedos pra cá, uns 3 dedos pra cá e faz o corte do zíper. Gente, eu sempre recomendo comprar o zíper no metro, porque fica fácil de você fazer essas medidas, tá bom? Bom, agora que você cortou, você vai precisar de usar um isqueiro ou fogão da cozinha para você dar uma queimadinha aqui na ponta, para o zíper não abrir, não descosturar, tá bom? Passa o fogo assim rapidinho, só para ele não descosturar. Então, eu tenho aqui um zíper maior, aqui é a medida da superfície da bolsa, né, da parte de cima da bolsa, o zíper ele é maior um pouco, tá certo? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou medir aqui. Ai, Andréia, tem dificuldade, me ensina direitinho. Então, vamos lá. Você divide isso aqui ao meio. Você faz um pequeno piquezinho para saber o meio do seu pano. O meio tá aqui. Ó, o piquezinho aqui. Você pega o zíper, divide ele aqui ao meio e dá um piquezinho de cá e um piquezinho de cá. Para você saber onde é o meio do seu zíper, tá? Então, você vai juntar, você vai colocar o pano, a parte estampada virada para cima, a parte do zíper que tem essa coisinha, ó, esse relevo, ele fica para cima. Então, você põe meio com meio e vem com o alfinete agora. Você vai prender isso aqui, tá? Então, o forro virado para cima também os dentinhos do zíper. Aí. Aqui, ó. Marquei. Marquei. Então, eu vou passar uma costura agora na máquina, daqui, que é essa parte que inicia o forro, até o lado de cá. Eu vou fazer essa costura bem rente aqui, tá? Não rente nos dentes, rente aqui de fora. E aí, tem que lembrar, na hora de costurar, eu vou costurar na máquina, sugiro a você que também costure na máquina. Se você for costurar à mão, também tem esse cuidado de fazer um retrocesso no início e um retrocesso no final da máquina, tá? Da costura, para você ter a firmeza, isso aqui não descosturar. Então, eu vou ali passar na máquina e volto com vocês. Bem, já passei então a costura na máquina, tá? Tá costuradinho o zíper aqui, ó. Certo? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o outro pedaço de pano, dobrar o meio, fazer o piquezinho também, para achar o meio. E o que que a gente tinha feito? A gente não tinha colocado o tecido para cima e o zíper para cima, com os dentes para cima? Então, a gente aqui vai fazer a mesma coisa. Coloca o pano estampado para cima
e os dentinhos do zíper também para cima, meio com meio aqui. Então, aqui, a gente vai dar o formato da bolsa. Então, vamos lá, a gente coloca o alfinete de cabeça para prender e faz a mesma coisa. Passa na máquina costura daqui até aqui, né? Lembrando de retrocesso de um lado e retrocesso do outro. Muito bem, já passei então a costura na máquina. A parte estampada não tá junto com o dente do zíper. O dente do zíper tá para esse outro lado de cá, tá? E agora eu vou mostrar para você como que a gente coloca o zíper, o cursor, né, no zíper. Então, vamos lá. O que a gente precisa observar? Eu vou pegar com muito jeito, muito carinho, e vou abrir um pouquinho aqui o zíper. Aqui, ó. Abrir um pouquinho, tá? Você vai pegar a tesoura e vai dar um pequeno piquezinho aqui, ó. Vai tirar um pedacinho daqui do zíper. Olha o pedacinho que eu tirei, pequeno, né? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o cursor. O cursor, ele parece uma seta, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa seta, colocar ela pra frente e encaixar do lado de cá. Aqui, ó. Encaixei do lado de cá, tá certo? Agora, eu venho com esse outro lado que eu cortei e coloco ele, dou uma encaixadinha aqui. Observa que aqui embaixo ficou igual. Então, eu seguro e puxo. Pronto. Tá o cursor colocado. Tá certo? Então, assim, é fácil, Andréia? Não, não é tão fácil. Mas nada que o treino não te ajude a ficar craque, tá bom? Eu sempre falo que quem não testa, não sabe se vai conseguir. Muito bem. Feito isso aqui, agora a gente vai para outra parte da costura, para terminar aqui o forro. Então, aqui, ó, eu tenho meu tecido, juntei tecido com tecido. O zíper, eu vou colocar ele aqui para ele abraçar o meu pano. E lembra que mais cedo, quando a gente cortou, eu falei que não era para jogar isso fora? O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou dobrar essa pontinha e vou costurar aqui, ó, abraçando o zíper. Por que eu vou fazer isso? Porque se o cursor vier para cá e não tiver nada aqui bloqueando, como esse zíper é zíper de metro, se não tiver nada bloqueando, o cursor vai sair e a gente não quer isso. Então, esse bloqueio aqui, ó, não vai impedir, não vai deixar o cursor sair, tá bom? Então, eu vou costurar aqui, lembra de fazer bastante retrocesso aqui e vou costurar até essa ponta de cá. Vou fazer isso dos dois lados e mostro como ficou. Muito bem, terminei de passar, então, a costura dos dois lados, pegando aqui, ó, tá vendo? Ó, costurando. E agora eu venho com a tesoura, corto, sem cortar o zíper, né, gente? Corto esse excesso aqui. E faço a mesma coisa do outro lado. Pronto. Então, agora não tem erro. O seu cursor vai para um lado, para o outro, e ele não vai passar daqui. Aqui, ó. Temos, então, o nosso forro, certo? Agora, eu vou ensinar para vocês um truquezinho chamado caixa de leite. Muita gente já conhece, mas eu vou ensinar aqui agora. O que a gente faz na caixa de leite? A minha bolsa não é gordinha aqui embaixo? Então, eu vou dar esse formato aqui, ó,
parecendo a parte de uma caixa de leite, né? Aquela parte de baixo da caixa de leite. Então, o que que eu faço? Eu vou medir daqui de baixo, da minha costura, né? Ou aqui da extremidade para cima, vou medir 4 centímetros. E daqui eu vou medir outros 4 centímetros. Aí eu vou, peraí, medir aqui, ó. Então, 4 e 4. Agora eu venho, peraí que eu vou pegar uma coisa, a régua, só um minutinho. Eu venho com o meu esquadro, deu 4 centímetros aqui, e aqui eu tinha marcado 4. Então, eu vou fazer essa marcação aqui, ó, dos 4 centímetros de um lado e do outro. Faço a mesma coisa pro lado de cá. Marco 4 centímetros, marco 4 centímetros. Faço o quadradinho aqui, ó, de união. Pronto. Agora eu vou vir com a tesoura, cortar aqui e vou cortar pra cá. Vou tirar esse quadradinho que eu fiz. Venho de cá e venho de cá. Pronto, tirei esses quadradinhos. E agora, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai na máquina, você vai abrir isso aqui, ó, e vai costurar aqui. Vai fazer uma costura. Então, ó, vou marcar aqui com alfinete e vou passar uma costura aqui. A mesma coisa eu vou fazer pro lado de cá. Eu abro aqui, junto ponta com ponta, coloco o alfinete e vou passar a costura daqui pra cá. Vou lá fazer e já volto. Gente, olha, já costurei. Olha como é que ficou. Tá vendo? Essa costura que a gente faz é para deixar como se fosse um saquinho, né? Então, aqui tá pronto o meu forro. Agora, a gente vai costurar na bolsa, que é a última etapa do nosso trabalho. E, pra mim, a pior, né? Que eu acho pior costurar. Mas tudo bem, a gente não pode deixar sem costurar. Então, vamos trabalhar. Olha, lembra que a gente tinha feito um piquezinho no meio? Então, eu vou colocar esse meio, tentar achar o meio aqui na bolsa, tá? O que que eu faço? Eu venho, então, com um alfinete e marco aqui onde é o meio. Só que eu vou utilizar como medida o seguinte: a parte de cima aqui do dentinho do zíper vai ficar rente à lateral da bolsa. Então, é aqui que eu vou fixar, tá? E aí, primeiro, eu vou costurar um lado. Primeiro, eu vou costurar esse lado. Depois que esse lado tiver costurado, aí eu venho pro outro lado, para poder marcar, porque o zíper, ele tem que fechar direitinho. Então, assim, a gente pode fazer uma primeira marcação, que é colocar aqui, mas depois a gente tem que conferir para ver se não vai dar errado. Porque primeiro esse um lado vai ser o nosso guia, para o outro lado depois acompanhar a costura. Então, aqui, ó, peguei uma agulha com a linha, fiz o nozinho aqui na ponta, né? E venho, gente, em qualquer lugar aqui de trás, aqui do zíper, olha, insiro a agulha, passo ela por dentro dessa linha, para poder fixar a linha no zíper, ok? Tendo feito isso, eu agora vou voltar com essa agulha para dentro da bolsa e vou sair aqui, gente, olha, bem rente entre o zíper e o tecido, tá? Puxo a linha aqui para frente. Sair bem rente. Então, coloco aqui na bolsa, ajeito bonitinho
E venho agora com essa agulha para trás, também rente aqui entre o zíper e o forro, passo a linha para trás. Ajusto bem, tá? E venho com ela aqui para frente, saindo também bem entre o tecido e o zíper. Essa costura, tem gente que não costura assim não, tem gente que vai costurando daqui. Eu gosto dessa costura, mas ela tem um porém. Você tem que observar muito bem aqui atrás, onde que tá colocando a linha, para você não deixar a linha à mostra, né? O crochê tem a vantagem dele ser todo com esses pontinhos, então a gente consegue disfarçar, tá bom? E aí você continua, passa a agulha bem rente aqui, joga para trás. Aí ela saiu aqui, cuidado para não embolar o fio. Aí eu vou procurar um lugar bem pertinho para não aparecer a linha. E venho para frente. Serviço a gente tem para a tarde toda. Vai lá fazer um café para você. Você começar agora a costurar tomando um cafezinho. Tá bom? E é isso, minha gente. Tem que tomar cuidado. Onde que a gente tem que tomar cuidado? Aqui, de fazer uma costura bem reforçada nas extremidades, que é onde o zíper faz a maior força. E na hora que você já tiver costurado um lado, você tem que ver direitinho a medida do outro para o zíper não ficar fora de lugar, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Para nós é um prazer muito grande te ter aqui, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus.